justamente para que a gente possa se programar e não se assustar quando vem alguma coisa forte. E eu fiz questão de ser a primeira agora em setembro, porque realmente a gente está entrando num período do ano, né? Esse ano 8, um ano 8 é um ano da justiça e da verdade, né? Todo ano 8, ele é muito forte no sentido de não só a sociedade como todo, o planeta como todo é cobrado pela coerência, né? E o ser humano que ele mais precisa hoje em dia é coerência mesmo, para que o que ele pensa e o que ele sente se reflita no que ele faz, né? Isso é o grande, a gente está se traindo o tempo todo, e isso que leva a gente aos grandes sofrimentos, né? Então esse não é um ano fácil, porque além de ser um ano 8, para quem gosta um pouquinho de astrologia, sabe que também é um ano que tem a regência de Saturno. Saturno é o planeta fiscalizador do zodíaco. E para o Brasil, também, o mapa astrológico do Brasil, Saturno também está aí regendo o ano. Então, não é à toa, muitos astrólogos falam isso aqui no Brasil, né? Esse ano é um ano que tem dupla regência de Saturno. Então, gente, é aquela coisa, fez isso aqui errado, vão pegar você. Né? Não é à toa que, se você for ver o que está acontecendo no cenário político, empresarial, tem muita falcatrua vindo à tona. E isso vai ser, daqui para frente, cada vez mais rápido, né? Porque tem isso. Se a gente pensa nas leis do universo, uma ação gera uma reação de mesma intensidade no sentido oposto. Bateu, vai tomar de volta. Em algum momento, né? Às vezes o pêndulo leva mais tempo, leva anos para poder voltar, mas como a gente está com essa dupla regência de Saturno, ele faz aqui, ó, tim, 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 né? Então a gente tem agora um mês que é o mês mais forte do ano, porque setembro é o mês 9. 9 mais o ano 8 dá 17. 17 é 1 mais 7 que dá 8, né? Então nós estamos num ano 8, num mês 8. Então não tem como fugir. Ou a gente vai ser verdadeiro, honesto com a gente mesmo e com o que a gente faz no dia a dia, ou a gente de alguma forma vai sofrer as consequências, né? Então, deixa eu colocar aqui o que eu preparei para mostrar para vocês, né? E o que tá, né? Como se não bastasse ser... Apareceu aí a minha tela para vocês? Apareceu, né? Agora sim. Tá. Então, como se não bastasse a gente estar num ano... Opa! Aqui. Num ano 8, mês 8... Opa, fica quietinho aí. A gente tem um movimento... Ué, por que não tá parando aqui? Coisas de... Ó. Vou deixar você aqui. Tá de castigo. Não vai fugir de mim. Beleza. Né? A gente também tem um movimento, e aí eu já perguntei para a Luciana, eu pergunto para a Raquel e para todo mundo que está aí, né? O que aconteceu de novo há 14 anos atrás? O que entrou na vida de vocês e que fez muita diferença, principalmente nos assuntos capricornianos? Quais são os assuntos capricornianos? Trabalho, ganhar dinheiro, estruturar a vida. Então, tudo relacionado com profissão, com atividades onde você é demandado, né? Esporte também tem a ver, porque demanda resiliência, demanda, né, investimento de força ali. O que será que lá em 2008 começou a entrar na vida de vocês e que ficou esses 16 anos? Desculpa, 14 anos. Né? O
que será que foi? Para mim, eu contei para a Lu, eu conheci a numerologia. E isso realmente começou a mudar um monte de coisa na minha vida. Eu ainda trabalhava no mercado corporativo e aí eu comecei a pensar com os números. Antes eu era mais passional, né? Eu era muito emotiva e aí eu comecei a perceber que as pessoas e as situações tinham campos ali por trás delas. Isso foi uma mudança que afetou não só o meu trabalho, oi Isabela, mas também as minhas relações. Fale para mim, abre o seu microfone e pode fazer a pergunta. No meu caso, que eu tinha 7 para 8 anos, eu preciso analisar a vida dos meus pais, né, financeiramente, tipo, o contexto que eu estava inserida, certo? Isso, e muito importante, Isabela, porque é a forma como você sentiu isso. Né? Ok, quando a gente ainda é criança, a gente está muito aberto para o campo dos nossos pais, são eles que cuidam da gente, são eles que trazem, né, o sustento. E aí é importante você lembrar, com 7 anos, o que mais mexeu com você? Será? De repente pode ter sido uma mudança de escola, ou começar a fazer alguma matéria nova, alguma atividade que mexeu bastante com você. É importante lembrar disso. E é porque esses 14 anos que agora terminam, né, foi uma fase justamente para você, de alguma forma, porque a gente vem para essa vida para evoluir, né? E mesmo sendo criança, a gente tem lembranças inconscientes, às vezes vem para o nosso consciente, de vidas passadas. Então, não é que com criança não acontece nada. Com crianças acontecem as mesmas coisas que acontecem com os adultos. Só que a diferença é que até uns 18 anos, mais ou menos, você ainda está muito suscetível ao que acontece com o pai e com a mãe. Tá? Sim, então, é importante lembrar disso, ver tudo o que aconteceu e ver como é que você está agora, né? Porque hoje é quando Plutão volta para Capricórnio, vai ficar aí até o dia 19 de novembro e ele não vai passar, ele volta para o signo de Capricórnio e ele fica no grau 29, que muitos astrólogos falam que é um grau maléfico, né? Tem astrólogo que gosta de causar drama, né? Mas o que quer dizer isso? Quando um planeta está num grau alto, isso quer dizer que ele está vibrando maturidade. Já passou. Quando ele está nos primeiros graus, ele ainda está na ingenuidade, ele está aprendendo coisas, mas aqui a gente está fechando o ciclo. Então, para você, por exemplo, desde os 7 anos até agora, o que será que mais mudou em você? No seu comportamento com relação a dinheiro, segurança, se sentir segura, se sentir confiante para fazer as coisas da sua forma. É importante você pensar nisso, Isabela, né? Porque ele agora, fica até novembro, até dia 19 de novembro, aí ele volta, aí ele vai embora para Aquário. E na próxima, muitas encarnações para frente, daqui a 232 anos, no ano 2256, ele volta de novo para mais um ciclo em Capricórnio. Então, aí, você consegue pensar, Isabela, no que será que mudou bastante para você? Então, na verdade, eu vou ter que parar e tentar lembrar o que aconteceu, né, nessa época, porque eu realmente não tenho lembrança. E conversar com a minha mãe, ver se ela consegue me ajudar a lembrar. É legal, né? Esse exercício vale para todo mundo. Eu fui atrás também, fui refazer aqui as minhas, a minha história para poder ver tudo o que aconteceu. E é muito interessante, porque realmente, nesse fechamento, o que está acontecendo, por exemplo, comigo? Eu estou mudando totalmente a minha maneira de atender. A minha maneira de fazer o meu dinheiro, está tudo mudando agora.
E por necessidade, porque começou aqui, lá em 2008, foi quando eu comecei a sair do mercado corporativo. Eu falei, aqui eu não vou sobreviver, né? Oi, Liane, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, né? Então, o que é importante a gente ter em mente, né? Que quando a gente fala de Plutão em Capricórnio no grau 29, a gente tem oportunidades. Diga, Liane, pode falar. Então, há 14 anos, em 2008, eu estava saindo de um trabalho que até então, para o meu contexto, era super bem pago, sabe? E todo mundo, a minha família, os meus colegas, tudo, tu é louca, tu sair, tu vai passar necessidade e tal. E agora tá começando a me dar uma vontade de fazer uma transição de carreira. De novo. De novo. E o que você mais aprendeu nesse período em que você saiu daquele trabalho? O que mais você foi fortalecida na sua maneira de materializar as suas coisas? Acho que a questão de gerir melhor o tempo, sabe? Que na verdade foi por isso que eu saí. Foi uma das coisas que ficou de lição da gente. Tá, porque é isso, né? Os aprendizados em Capricórnio levam a gente a ter mais resiliência, a ter mais confiança na gente. Porque tem isso também, às vezes a gente não quer sair do emprego porque alguém fica falando assim, nossa, mas o mercado tá tão difícil, você vai se arriscar, nossa, você ganha tão bem, será que vai aparecer outra coisa? Né? Mas depois que a gente passa por aprendizados em Capricórnio, se o negócio não tá bom, você não consegue ficar. Você fala, não, eu confio no meu taco, eu sei que eu sou uma boa profissional, então eu vou em frente, vou buscar, vai aparecer. Né? Então, você se acha hoje mais segura nas suas tomadas de decisão do que você estava 14 anos atrás? Sim, com certeza. Então, é importante. E aí, olha que interessante, né? Você já está no momento de dar mais um passo. Porque isso é outra coisa interessante que, principalmente aqui na nossa cultura, né, no Brasil, a gente tem muito, não sei se vocês cresceram, mas eu cresci numa família que, por exemplo, ser concursado, ter aquelas profissões de carreira, ficar a vida inteira num banco, a vida inteira trabalhando para o governo, alguma coisa assim, era o que era considerado bom, porque, não, mas é seguro, ninguém vai poder te mandar embora, né? E quanta gente adoeceu por ficar ali encostado naquele emprego só porque era seguro. Inclusive é uma parte da minha história, sabe? E então. Hoje eu estou no serviço público. Que legal. Então, é importante, né? Quando a gente tem Plutão em Capricórnio, outra coisa que está acontecendo também, a gente está com Saturno em Peixes, né? Plutão é o revolucionário, é o que faz o que não está indo bem extinguir. Tanto que tem muita gente que chama Plutão o planeta da morte, nesse sentido, porque é da renovação. E Saturno é o fiscal, que ele vai chegar, mas você falou tal coisa e está fazendo outra, peguei você, né? O bedel do zodíaco é Saturno. E como ele está em Peixes, ele traz assuntos muito espirituais. Ele está querendo o quê? Que a gente tenha coerência espiritual para poder continuar vivendo nessa terra. O que adianta, né, uma pessoa que fala, nossa, tem que cuidar da natureza, mas por briga política ele vai lá e põe fogo no mato para colocar medo na população. Que coerência é essa? Né? Um banco que fica financiando agricultores que não têm licença para desmatar e que desmatam.
E o banco financia isso, né? Então a gente é recheado de estruturas de poder incoerentes o tempo todo, principalmente aqui no nosso país. E agora que a gente tem Plutão em Capricórnio e Saturno em Peixes, essa combinação, ela é perigosa por quê? Porque as coisas vão ser dissolvidas. Então, se a gente olha para trás, quando já aconteceu isso outras vezes, lá para trás, a gente tem situações de mortes de muita gente, né? A gente tem queda, né? Pessoas que estavam lá em cima e sai alguma verdade sobre a pessoa, elas vão para o chão, né? São totalmente execradas e apedrejadas. A gente tem também, e já começou, né? Porque não é agora que Saturno entrou em Peixe. Saturno entrou em Peixe já faz um tempo, mas foi esse ano. Vocês viram pontes, aquela ponte nos Estados Unidos que caiu porque um navio passou e bateu na estrutura e caiu uma ponte enorme, né? Você começa a ver prédios aqui no Brasil, volta e meia cai também. Saturno, quando ele entra em Peixes, ele vai diluir o que não tem estrutura. E uma outra coisa também importante agora, principalmente até novembro, todas as redes, todas as águas que estão escondidas, rede pluvial, né, as águas pluviais, rede de esgoto, as estruturas também podem estourar. Então, é um momento... Por quê? Porque a gente tem essa energia vindo do céu. E, querendo ou não, os astros movimentam a Terra, né? E aí, quando muda lá em cima, muda aqui embaixo também. Então, esse é um ponto importante desse Plutão em Capricórnio, com Saturno em Peixes. A gente tem também Urano em Touro. Urano é um planeta que traz revolução. Em Touro, que fala da nossa nutrição, como a gente se nutre no corpo, como a gente está cuidando do nosso corpo, como a gente também ganha no nosso trabalho, né? E quando a gente tem... Vanessa, oi. Desculpa te interromper, que eu não achei Imagina. o negócio de levantar a mão. Mas você estava falando um pouco antes sobre as barreiras, né? E o Rio Grande do Sul foi muito isso, porque quando que a gente imagina que uma barreira vai romper e acabar com tudo, né? E eu vou até te perguntar que um movimento assim que eu percebi bastante em relação a isso que você falou é que a questão das religiões, aquilo que as pessoas acham que estava estruturado começa a vir à tona. Então vários líderes religiosos, pessoas que eram famosas, influencers, né, traz aquilo que realmente é verdadeiro, né? E o poder de Plutão traz as sombras, né? Traz as sombras e a gente tem quem não, e aí vem o lance, né? Quando você é um líder, é porque você defende uma verdade. E quando essa verdade não tem base, mais cedo ou mais tarde isso vem à tona. E é isso que vai estar acontecendo e vai ainda ficar mais forte, porque o próximo chat a gente vai falar disso. Né? Mas só para fechar aqui, Urano em Touro também quebra as bases. Por quê? Muitas vezes a gente está apegado a um trabalho que não deixa, porque dá uma falsa estabilidade, a gente não está feliz e a gente fica insistindo de ficar ali. Né? Então é um momento em que as pessoas elas têm que pensar não com uma mente analítica fria. A gente está sendo, desde a pandemia, em que a gente acabou tendo que se congelar mesmo para se defender de toda a insegurança, de toda aquela bagunça que ficou, aquele caos. Uma das maneiras foi congelar, ficar só no mental e parar de sentir. Só que agora não tem mais como, a gente precisa se humanizar de novo. Porque se o ser humano continuar só no mental, ele destrói a Terra.
né? Então, os bichinhos, os animais e todo esse movimento também que a gente começou a ter mais intensificado com o Rio Grande do Sul, de ajudar os animais lá, trazer para cá, isso tudo está descongelando o nosso emocional. Ainda falta muito, a grande maioria, né? Mas os animais, eles são grandes, eu sempre falo, eles são grandes fios terra do ser humano em termos de emoções. Se você tem um cachorrinho, um gatinho, você pode ver, o dia que você não tá legal, ele passa mal também. Eles estão ali para... É como se fosse um espelho da gente, para a gente poder olhar para ele e ficar preocupado porque ele não tá legal e aí fazer a correlação. Opa, isso aqui tem a ver comigo. Né? Liane, você tem mais alguma coisa para perguntar? Sua mãozinha tá levantada? Acho que não, né? Então, é importante, né, que a gente esteja aberta nesse momento, porque quem fala que o mundo do jeito que tá bom, realmente eu não sei em que mundo vive. Porque tem muita coisa, né? Todas as bases com as quais a nossa sociedade foi estruturada, essas bases elas não se sustentam mais. As relações de trabalho, as relações de produção, né? Os governos, tudo isso precisa ser reformulado. E a gente está com os planetas em posições agora em que está na hora. Né? Como é que a gente vai começar a dissolver, a reestruturar as coisas E aí, para que isso aconteça, precisa de um caos. O caos é o que precede o novo. Porque se eu já tenho uma coisa organizada, eu falo, eu vou fazer só uma reforminha, eu vou repetir mais do mesmo. Se eu preciso de uma coisa totalmente nova, eu tenho que viver essa, que a gente apelida de caos, porque não está nada ali no lugar, para que eu coloque as coisas de uma maneira totalmente diferente no lugar. Né? Então, Urano em Touro e em terceiro lugar aqui a gente tem o Plutão no grau 29, né? A gente brinca, só Pró tá descendo para o play agora, porque já foram dados 14 anos para que as pessoas repensassem, né? Por exemplo, aí eu fiquei pensando hoje que eu fui fazer uma caminhada super bonita no Japi, né? E pensando muito nessas coisas que eu tinha estudado. Eu falei assim, poxa, se lá atrás eu tivesse negado esse meu lado que me levou para psicologia, para estudar as pessoas, se eu ainda tivesse continuado no mercado corporativo, como será que eu seria hoje? E eu não consigo ver. Porque eu já estava doente naquela época. Eu tinha febre todo dia, fazia um monte de exame, não dava nada. E eu tinha febre. Foi eu sair do mercado, virar autônoma e começar a estudar mesmo e ver que era possível sair. Parou a minha febre. Né? O nosso corpo está o tempo todo conversando com a gente. Né? E toda doença é alguma coisa que a gente precisa olhar e mudar em algum aspecto. Então, esse grau 29, ele vai trazer muitas crises. Por isso que hoje, no final, eu estava falando para a Lu, quem puder ficar, eu vou ensinar uma meditação, uma respiração, que é a respiração do fogo, para a gente fazer. Eu tenho feito nos últimos 10 dias, mudou muito o meu padrão de frequência para poder encarar o dia numa boa, porque ativa o nosso plexo solar. E o nosso plexo solar é o nosso centro de poder. E esse mês agora de setembro é um mês que vai exigir que a gente se posicione de forma coerente. Então vão chegar pessoas questionando o que a gente quer fazer, implicando, né? Para cada pessoa vai ter um teste diferente, porque cada um tem um mapa diferente. Mas que a gente vai estar sendo desafiado a manter a nossa coerência, vai. Então é importante aqui, e também é um momento, né, em que grandes líderes podem fazer besteira, podem perder a noção dos limites. A gente vê lá na Venezuela o que está acontecendo, que absurdo. Né? Então,
é justamente para que haja, né? Por exemplo, o que está acontecendo lá na Venezuela é para que o mundo, pelo amor de Deus, que ONU é essa? Cadê os países para defender quem está sendo, né, massacrado, quem está sendo preso injustamente lá? A gente vai assistir de camarote como a gente assistiu o pessoal do Zelensky lá, com a Rússia? É bater na nossa cara e ninguém fez nada, né? Gente morrendo torto e direito, né? E Capricórnio é um signo que cobra as leis. Ele quer. Então eu posso ter desde um grupo, por exemplo, uma ONU, se repaginando para realmente parar de blá 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 e fazer a coisa para defender os mais, né, os menores, os que estão sendo oprimidos, né? Ou vai dissolver isso aí. Ou pega um Maduro lá que está fazendo o que está fazendo e fala, pô, ele está exaltado em Capricórnio. Ele está achando que ele é a lei. E aí ele pode tudo, ele pode acabar com todo mundo. Então esse é um mês também que quem está desequilibrado, vocês vão, né, Lu, se prepara, porque no consultório vai aparecer muita gente com problema mental. Um problema mesmo, de perder a linha. Né? Porque quem não está se trabalhando, quando pega uma fase como essa, Ave Maria, fica sem chão e não sabe para onde vai. Né? O que mais que a gente tem aqui? Né? Esses planetas, Saturno, né? Saturno em Peixes, Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Urano em Touro, eles vão, né, essa combinação, eles vão trazer para a gente o quê? Uma necessidade diária da gente, como o poder está exaltado, da gente não viajar na maionese. E aí a gente vai ter que ter o discernimento para saber o que é sonho. Né? Um sonho é algo que vem da nossa imaginação e que a gente está construindo. Agora, ilusão é um processo de autossabotagem. Porque eu sei, lá no fundo, eu sei que não vai dar certo aquilo, mas eu fico na ilusão. Então, esse período, por isso também a gente precisa estar muito no nosso centro de poder para eu olhar e falar, isso faz sentido para mim? Eu vou entrar nisso ou isso é roubada? Né? E aí essa relação com peixes, né? Peixes dilui, ele destrói, e não é à toa que quando a gente vê pessoas que têm muitos aspectos em peixes, se elas não estão bem, por isso que a gente fala na astrologia, ou é peixe rio acima ou é peixe rio abaixo. Peixe rio abaixo são as pessoas depressivas, que nada dá certo, que ó céus, ó vida, ó azar, né? Então eu posso, através da minha mente pessimista, me destruir, né? E aí eu tenho, sim, muita depressão, crise de pânico, né? Trazendo a bagunça para minha vida e para o entorno. Então, esse lance, né, vai ser importante. Vem uma pessoa exaltada, começa a falar do projeto. Você tem que olhar com muita calma e ver. Ela tá viajando. E aí, a maneira que a gente tem como terapeuta de evitar que essa pessoa escale muito e possa fazer uma besteira é você ir chamando ela para a realidade, pouquinho em pouquinho, para não chocar muito, mas aí ir jogando ali para ela refletir e falar, tá, acho que não é muito bem isso, né? Porque a pessoa às vezes está com mania persecutória, né? Achando que tá todo mundo contra, puxa, isso daí dá uma caca, né? E aí também, como a mídia tá sempre, agora a gente está em época de eleição, mentiras, é o que mais a gente tem. Né? Com relação a esses gurus, né? Esses coaches milionários aí que cobram um absurdo para te deixar mais frustrada daqui a alguns meses, eles também estão na fase de cair. Por quê? Porque eles não se sustentam.
Um exemplo é o Pablo Marçal. Não sei se vocês acompanharam quando ele levou aquela equipe, aquele grupo de mentorandos dele para fazer a travessia da Serra Fina. Uma travessia que só alpinista faz, porque tem muita mudança climática, porque você pode se perder lá em cima. E ele ficou lá achando que ele dava conta sozinho, com, sei lá, 15 pessoas junto. Pegou um mau tempo desgraçado, a turma começou a ter hipotermia, tiveram que pedir ajuda. Eu acho que até hoje ele responde processo por causa disso. Porque a turma pagou uma baba para ir para lá com ele para sofrer. Né? Então, é aí que você vê. E aí você vê nos vídeos dele, a maneira como ele estava falando com os clientes dele. O cara não tem um pingo de humanidade. Como é que vai ser um coach? Difícil, né? E agora ele está aí também causando na política. Mas vamos lá, né? O que mais que a gente tem aqui? Aí vem, com isso, a queda dos grandes charlatães. Que não então, deixa eu te perguntar. Diga. Então, assim, a gente vai ter uma massa, uma energia, né? De muita gente vibrando a mesma coisa. E aí tem a questão da política que só aumenta, né? Uhum. E aí essa vibração do todo, no caso, vai criar um efeito de bola de neve, né? A gente vai ver isso estourando daqui um pouco tempo, certo? A verdade, quando vem à tona, né? Quem tá ali na arena para ser apedrejado, aí vai todo mundo em cima. O que é importante para a gente não entrar, porque tudo isso, um campo energético, ele é formado por várias pessoas vibrando na mesma frequência. E muitas vezes começa aquela coisa, a intenção é boa porque a gente quer defender o lugar da mulher na sociedade, então eu vou entrar e vou ser uma ativista pró-mulheres. Aí eu vou vibrando com outras mulheres também que têm essa mesma intenção, só que no meio dessa brincadeira começa a ter raiva, começa a ter sentimento de vingança, e esse campo que foi criado, num primeiro momento, numa ótima intenção, ele começa a virar um campo energético denso, porque vibra na raiva, vibra no sentimento de vingança, né? Uma das coisas que o Bert Hellinger mais falava, quando ele fazia aquelas constelações enormes dos judeus com os alemães, né? É que quando você colocava na constelação o agressor e o que tinha sido agredido, na hora eles se perdoavam. Mas quando tinha alguém da família do agredido, não conseguia. Porque tinha a raiva, eu quero vingança. E hoje em dia, nesses grupos grandes que começam, vou defender isso, vou defender aquilo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, né? Na política ou em qualquer jogo de futebol a gente vê isso, né? Uma torcida, ela quando começa a vibrar na guerra, né? Que eles começam um xingar o outro, tem gente que é pacífico, que nunca brigou, quando ele vê, ele tá estapeando uma pessoa, quando acaba tudo, ele para. E ele fala assim, nossa, não sei porquê, mas eu bati em um monte de gente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com os campos que a gente se conecta. E isso é uma das coisas que eu aprendi muito, porque eu sofria, né? Eu queria discutir política, eu queria discutir economia, e no final você não vai muito a lugar. O que você pode fazer? Eu posso mudar a minha atitude, eu posso não dar, né? Isso é uma das coisas muito importantes. Os campos, eles são alimentados por pessoas que estão vibrando no mesmo. Se eu simplesmente ignoro aquele campo e começo a fazer outra coisa, ele perde força.
né? E isso é a maior arma que a gente tem para evitar essa guerra social que a gente tem hoje. Sim. Né? Essas, Então, um exemplo disso, de um pequeno pânico que ocorreu aqui na Zona Norte, não sei se você ficou sabendo, mas alguns bairros ficaram em apagão, né? De Guarulhos até Zona Norte. E bem nesse momento, uma amiga minha me chamou para sair e minha mãe me levou para encontrar com ela. Cara, todos os bairros estavam, né, sem luz, o shopping sem luz e tal. E o pessoal numa energia falando, nossa, o que tá acontecendo? Esse apagão. Só que eu não saio de casa por causa disso, porque eu sinto as coisas muito, né? Eu sou um pouco sensível. Então eu comecei a sentir o campo ficando denso e as pessoas se preocupando. Aí eu comecei a sentir aquilo me pegando, tipo, eu comecei a me sentir preocupada, só que não era meu. Né? Era das pessoas. Então a dificuldade é bem isso que você fala mesmo, da gente separar dessa energia que é tão forte. Porque ela vem como um trator, né? E a gente precisa... Ainda mais você já fez o seu mapa numerológico, você deve ter 11/7 aí, né, Lu? Você já fez o mapa dela, da Isabela? Eu tenho 11, eu sei que eu tenho 11. Ah, tem 11. Eu posso olhar aqui. Mas o 11 é característico disso. A gente é tomada, né? Então eu tenho realização em 11 até o final da minha vida. Eu não posso entrar em lugar que as pessoas estão com raiva, porque me faz mal. Então eu evito, né? E agora, com toda a instabilidade, com tudo que vai ruir, o que é importante? Adianta eu ver que o negócio está ruindo e ficar gritando, tá ruindo. Eu tenho que olhar, tá acabando isso, o que a gente vai fazer para substituir isso aí? E pronto. Acabou o drama, né? Isso é uma das coisas também que essa astróloga falava. A parte boa, né? Por um lado, a gente tem um despertar mesmo, porque, né, quando tudo que a gente conhecia como base, a gente já viu que não funciona mais e começa a ruir, a gente tem que olhar e falar, realmente, estamos num processo de mudança profundo. E aí, as pessoas que ainda não estão meio no mundo de Nárnia, achando, não, nunca vai mudar nada, elas vão ser pegas de surpresa e elas vão entrar em choque. Porque elas estavam numa ilusão de que estava tudo bem. E agora, Urano em Touro, para quem também estruturou um negócio, que sabia que não ia dar certo, mas a pessoa foi lá, investiu, mesmo vendo que o mercado está acabando, vai perder dinheiro, vai ter muita gente quebrando. Né? Quem está insistindo em sistemas, em estilos de trabalho que também já não tem como continuar, essas pessoas vão ser levadas à bancarrota mesmo, né? E aí, né, o que a gente precisa pensar? Quais são as oportunidades? Está ruindo? Vamos pegar Peixes, Plutão e Urano, né, que são ótimos recriadores, e falar, vamos fechar um ciclo sem drama, sem novela mexicana. Já estava ruim mesmo, acabou. Não ficar apegado, isso é importante, né? Porque é aí que surgem as oportunidades novas. E outra coisa, entender que como o planeta, né, o nosso inconsciente coletivo, ele precisa ir elevando de frequência, o que a gente está passando aqui é uma depuração energética. Eu preciso me purificar para poder elevar, para eu chegar na frequência, né? Como se Deus, né? Se a gente tivesse uma escala, Deus está lá na maior frequência. E a gente está aqui, pulando degrau em degrau nas vidas, né? Então é importante falar, poxa, o que eu preciso mudar no meu dia a dia que estava incoerente? Né? Eu até há uns anos atrás, eu não separava lixo reciclado de lixo orgânico, né? E morando aqui numa chácara. Hoje não tem como, né? Então, várias coisas, para mim não faz sentido comer carne também, porque eu vejo aqui todo dia o caminhão de porcos passando e eu sei o quanto esses bichos sofrem, o quanto as vaquinhas sofrem. Para que eu vou comer carne? Né? Então, para cada pessoa,
alguma coisa já foi mostrada que a gente precisa mudar. E essa coerência, ela precisa estar em tudo que a gente faz. Porque se tem uma coisa que o ser humano ficou bom é em fazer caca, né? Deixar rastro, sujeira, plástico, tudo a gente deixa no planeta. O mar, coitado, nossos peixes, tudo, é um absurdo o que acontece nos oceanos. E precisa ter um basta, né? Para isso, precisa desapegar do velho modelo. E aí a gente começa a ver, né? Poxa, é um absurdo, já tem tecnologia para carro elétrico há muito tempo, só que por enquanto também tem essas baterias de lítio que para extrair o lítio é super complicado também na natureza. Então, não é possível que não tenha uma outra alternativa. E não é possível que não possa ter uma cidade com transporte público decente para que a gente não precise ter tantos carros, né? E por aí vai. E aí é legal a gente pensar, né, que todos esses hábitos que estão sendo quebrados, quando a gente pensa na nossa família, nos nossos ancestrais, a gente é uma versão mais moderna lá do primeiro, que surgiu lá nos primórdios. E a gente vem evoluindo. Quais são os hábitos que a gente ainda tem que não deixam a gente tão sustentável, tão humana? A gente está num momento de fazer essa grande mudança, né? Então, vai vir um caos? Vai. Porque, como eu falei, sem o caos, o novo não vai chegar, né? E quando a gente fala de cosmos é a organização do caos, mas tudo começou com o caos. O princípio vem daí, né? Então, se a gente pensa nesse mês de agora, aqui eu coloquei, cada cor é uma lua, né? A lua minguante em Gêmeos, hoje é o último dia dela. Então, ela está em branquinho aqui, e depois vai vir a outra lua minguante só no dia 24, que daí ela já vai ser lua minguando em Câncer. Mas vamos na sequência aqui, né? Esse mês da coerência, ele começa com o finalzinho da lua minguando em Gêmeos, que foi uma semana importantíssima para que a gente revisse a nossa fala, como eu uso a minha mente para falar das minhas ideias. E aí, se a gente pensa também, né, uma outra indústria muito complicada no dia de hoje são as agências de marketing, né? Porque o marqueteiro, o objetivo dele é despertar desejos que eu nem tenho em mim, para poder vender os produtos que ele precisa passar ali, né? Para a nossa sociedade de consumo. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com o Big Data, né, eles têm um mapeamento do nosso comportamento que permite que a gente seja, assim, manipulada 24/7. É eu falar que eu quero comprar alguma coisa aqui nessa live, vai aparecer no meu Instagram, na mesma hora vai aparecer um anúncio. Né? O meu feed, ele não é um feed aleatório. É um feed que tem toda uma inteligência ali artificial para mostrar para mim aquilo que eles sabem que eu vou gostar. Então, a minha capacidade de discordar, eu vou ficando, eu gosto disso também, eu não tenho mais nada me chocando ali para eu questionar, né? Porque se tem uma coisa que evolui o ser humano, é a frustração, é o não concordar. A gente precisa desse espaço onde a gente sofre, né? A criança começa sofrendo na infância dela com a ausência da mãe. Quando começa o processo dela, né, já vê que ela não é a mesma coisa que o corpo da mãe, e aí ela vê que a mãe sai, mas depois volta, e depois começa a demorar um pouco mais, quando ela chora, a mãe volta. Esse espaço, hoje em dia, as famílias com os tablets para os bebezinhos já, a criança não tem frustração em minuto nenhum. Porque ela vai começar a chorar, põe o desenho não sei das quantas no tablet. Ela fica lá, depois põe tal coisa.
E aí ela vai chegar num adulto que não tolera a frustração. Então, meu irmão, ele trabalha no mercado de TI, né? E ele estava me contando a dificuldade dele contratar e manter pessoas, profissionais mais jovens, porque na primeira bronca que você dá num menino que está começando, você não fez direito isso, a pessoa pega a coisa dela e vai embora. Porque o pai chega e fala assim, filho, o que você tem? Não, meu chefe carcou eu lá, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Eu não fiz direito isso, ele foi lá e pá. Aí o pai olha para ele e fala assim, cara, quanto você ganha por mês nesse emprego? Ele fala, pai, o meu salário inicial é R$800. Aí o pai olha e fala assim, R$800 não foi o valor da conta da família esse final de semana lá no Pobre Juan? Não, filho, não vá pro emprego não, fica aqui, eu pago isso para você, você não precisa estar no trabalho. E aí, como é que a gente tem como é que a gente vai ter, pessoas para questionar, para melhorar? Mas tem que ser através dessa vivência de frustração. Então, quando esse mês ele vai doer muito para quem não sabe receber crítica, porque num período 8 com 8, você fez isso aqui errado, vai ter alguém apontando ali, falando, você aí. E a gente começou com o finalzinho dessa lua minguando em Gêmeos para afinar a nossa... Hoje é um dia ótimo para isso, para ver o que eu posso falar, o que é coerente ou o que não é, Amanhã a gente começa a lua nova em Virgem, que quando a gente pensa no zodíaco, nos 12 signos, quando eu fecho o ciclo de Leão, eu estou fechando um ano. Porque daí, quando eu fecho em Leão, eu estou olhando para a minha identidade, para o meu poder pessoal. Eu aprendi algo até Leão. Quando eu aprendi algo e vem Virgem, eu vou semear novas ideias. O virginiano, ele é planejador, ele é perfeccionista, ele quer dar sentido para a existência. E agora vem essa lua nova em Virgem para quê? O que eu vou semear agora? O que eu já vi que não dá mais, já encerrei ou estou encerrando algum tipo de trabalho, algum relacionamento, e agora, a partir de amanhã, eu vou jogar novas sementes, quero novos relacionamentos, quero um novo tipo de trabalho. Então, essa lua em Virgem, que começa aqui amanhã com um dia que vibra no eu. Um dia 1 é um dia para eu olhar para as minhas questões, o que me faz bem. Dentro do ano 8, qual que é o meu poder, qual que é a minha verdade, o que eu quero defender. Depois vem um 11, porque daí com essa verdade que eu quero defender, quem são as pessoas que concordam e que vão querer ir comigo nessa batalha? Nessa nova semeadura. Eu vou olhar para as pessoas. Depois, na quarta-feira, vem um 3, que tenho as pessoas, agora vamos fazer a estratégia de comunicação, vamos ver aqui a rede que a gente vai precisar. E aí eu entro numa sequência de 4 dias kármicos, onde o que eu vou fazer vai afetar não só o meu campo, mas também o campo de quem veio antes. Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, e bisavó, trisavô. Vou mexer. Na quinta-feira, eu mexo no que tem a ver com o sentido do trabalho. Puxa, os meus antepassados falavam que trabalho é uma coisa muito dura. Não, o trabalho é leve, é essa mudança que eu estou fazendo. Aí depois, na sexta-feira, a gente vibra no 14, número do revolucionário, só que aquele revolucionário que faz tudo de forma organizada. Um grande exemplo do 14, sabe aquela menina, a Julia Hill, que morou numa sequoia durante 2 anos para uma madeireira lá nos Estados Unidos não destruir? Caminho do destino dela, 14. Ela aguentou 2 anos morando numa plataforma de 1 metro por 80 centímetros, uma coisa assim, passando
né? Por tempestade, os caras botava fogo embaixo para ela não conseguir respirar, uma guerra. A menina ficou lá 2 anos até que a madeireira concordou em não cortar as sequoias, né? Então, qual que vai ser a minha mudança em que eu sei que eu preciso ser resistente? E vou mudar nisso porque na minha história de família as pessoas desistiam ou iam para um lado muito porra louca e ficava lá fazendo as revoluções sem base nenhuma, de maneira irresponsável. Não, eu vou mudar a coisa de uma maneira que vai ficar tudo bem estruturado, para daí, no dia 7, eu tô nesse 15 aqui, opa! Como é que eu faço parte dos grupos sendo livre? 15, é o teste do amor, porque amar é ser livre, né? Então aqui é um dia de relacionamentos que a gente tem que se posicionar. Aí no dia 8 vem o 16, que é o teste da fé, né? Então como é que eu me posiciono perante a vida e perante a minha espiritualidade? E aí no dia 9 eu estou vivendo o meu poder a partir de tudo que eu aprendi, que eu reverberei para os meus ancestrais, e eu fecho no dia 10 com o 9 da sabedoria. Então, essa lua nova em Virgem, ela traz um plantio que realmente, dia 5, 6, 7, 8, eu tenho que mudar muita coisa com relação aos meus ancestrais, né? Para daí a gente entrar na terceira semana aqui, que é lua crescente em Sagitário. Sagitariano, ele quer mudança, ele quer inovação. É o porra louca do zodíaco, né? Sagitarianos são muito legais, eu tenho vários amigos sagitarianos. E aqui, o que ele está pedindo? Eu começo com 1 e eu fecho com 6. Eu vou precisar, a partir de toda a revolução que eu fiz na semana anterior, no plantio que eu fiz, eu vou precisar crescer ideias, desenvolver ideias para ter uma nova equipe, ter novos grupos de convívio. Porque é isso, a gente não vem para fazer nada sozinho. E a hora que eu começo a mudar o meu mindset, a hora que eu começo a mudar as minhas formas de pensamento, eu mudo a minha rede social. E aqui vai ser essa semana verde aqui da lua crescente em Sagitário, eu vou me abrir para coisas diferentes, para pessoas que vão trazer novidades para mim, né? Então começa aqui no dia 11, que já é 1. Opa! Novidade chegando na área mesmo, que vai fazer o quê? Novas parcerias no dia 12. Como é que eu troco? É novo, mas eu preciso manter um equilíbrio. Como é que eu faço isso? O que eu aprendi nas parcerias que não deram certo? Ou eu carreguei as pessoas nas costas, ou as pessoas me carregaram. Aqui eu vou trabalhar isso. Depois eu vou trabalhar minha comunicação com essas pessoas. Aí, com essa galera nova, no sábado é um 22. 22 é um número mestre do toque de Midas. Como é que eu materializo projetos grandes? O que são projetos grandes? Projetos que não beneficiam só o meu umbigo. Que eu começo a ver que eu posso ajudar muita gente também com o meu trabalho. Como é que eu vou fazer isso? Né? E aqui fica muito claro no 14. Depois vem mudança, porque eu vou enxergar isso, eu vou precisar fazer adaptações na minha vida para eu não ficar presa a nada nem a ninguém. E eu fecho essa semana com esse 6 de estar pertencendo a esses grupos, ter responsabilidade, cooperar, harmonizar, né? Esse é o grande objetivo dessa terceira semana. Aí vem a lua cheia em Peixes, que mais uma vez mostra tudo que a gente vai começar a se envolver a partir de agora. Não tem mais essa do eu preciso dar certo comigo mesmo, o resto que se dane. Não, agora você tem que estar inserido na comunidade. Você tem essa obrigação, todo mundo tem essa obrigação. E a lua cheia, ela vai falar muito disso, porque ela começa com a espiritualidade e ela termina com um trabalho criativo. Então, dia 17, eu tô lá
maquinando para ver, pô, o que faz sentido para minha vida, né? Como é uma lua cheia em peixes, pô, para que eu tô aqui? Eu não vim só para ter uma vida cheia de coisas materiais e não colaborar em nada, né? Então eu vou replanejar, eu vou rever aqui o meu poder pessoal, eu vou começar a atrair pessoas que vão concordar com o que eu estou pensando e a gente vai fazer um novo campo aqui, né? Que daí no dia 19 eu tô com essa visão do todo, eu tô vibrando sabedoria para ter uma nova ideia aqui no dia 20, que realmente sirva o coletivo. Aí no dia 11 eu tô com um grande poder transformador, onde eu chego, eu consigo ver, né? O 11 é o número do Mestre Jesus, que é um transformador de pessoas e ambientes. Para daí no dia 22 eu estar falando sobre esses novos projetos e na segunda-feira, dia 23, eu tô fazendo um trabalho com arte, com leveza, com alegria, que é isso que a gente tem que, né? Todo mundo tem que pensar nisso. O trabalho não é para ser um peso. Ele já foi, na época que tinha escravidão, na época que tinha miséria, né? Que você tinha que... Pô, hoje em dia, com toda a tecnologia, com a disseminação do conhecimento, né? Com tudo que a gente já conseguiu evoluir, a gente consegue montar e criar esses novos campos. E aí eu vou fechar esse mês com uma lua minguando em Câncer. Porque olha qual foi o percurso que eu passei. Em Virgem, eu semeei novos projetos. Em Sagitário, eu trouxe uma galera nova para trabalhar comigo. Aí em Peixes, eu estou vendo se essa galera nova e esse trabalho novo me deixam mais humana, ajudando o coletivo. Aí eu vou de novo para dentro, na próxima lua minguando, que vai falar, Câncer fala das nossas emoções. Então eu vou ver, será que nesse novo trabalho com essa galera eu tô me anulando? Eu não tá legal e eu não tô com coragem de falar? É isso tudo que eu preciso ver. Eu tô ficando presa a algum compromisso, algum apego. Isso tudo a gente vai olhar. Então eu começo o 24 com esse 5 de liberdade. Eu preciso ser livre para continuar crescendo, né? E aí eu vou para um dia 25 que tem um 33, número mestre da comunicação com amor. Preciso ver, eu estou falando do que eu acredito, eu estou contagiando as pessoas com as minhas novas ideias. Isso tudo vai estar em reflexão nessa última semana. Porque daí eu vou replanejar, eu vou rever no dia 27 o meu poder, vou pensar no coletivo para encaixar esse poder para melhorar o planeta. Aí eu tenho de novo novos posicionamentos e eu fecho no dia 30 esse mês com um 11, né? Um fechamento de mês com o número mestre de Jesus é um mês fortíssimo, né? Porque eu tenho um compromisso de ser uma luz para as outras pessoas, né? Eu tenho que ter essas conexões, senão para que a gente está aqui? Né? Para que a gente tem uma família? Para que a gente está, né, na Terra? Então, pensando em tudo isso, o que é importante? Pega o seu mapa, não sei se vocês têm o seu mapa astrológico, vejam onde Capricórnio, o 29º grau de Capricórnio está no seu mapa natal, né? Eu fui olhar o meu, que eu não sabia isso também, eu fui estudar, né? Eu tenho o meu Capricórnio, ele tá no signo de Capricórnio, na casa de Capricórnio mesmo, na casa 10, né? E fora isso, o meu Plutão tá em Libra, Saturno tá em Touro, Urano tá em Libra, né? E Escorpião também é outro signo importante, está na minha 8ª casa. Eu tenho um mapa que realmente todas as mudanças que estão acontecendo para mim nesse momento, elas têm a ver com os meus parceiros de trabalho, com a maneira que eu acho correto ganhar a vida, me estruturar. Eu estou fazendo uma grande reforma, né? E em função disso também casa com o que começou a mudar na minha vida lá 16 anos atrás. Que foi lá 2008 que
que eu conheci a numerologia, né? E eu era uma pessoa muito frágil. As pessoas falavam, me criticavam, eu ficava mal. Era meio Maria vai com as outras, né? Eu era passional, eu chorava, né? Puxa, como mudou tudo isso nos últimos anos, né? Então vocês podem fazer esse exercício, né? E a ideia também, né? Porque quando vem Plutão, ele traz as crises, porque ele é um planeta de despertar. Só que ele só consegue fazer despertar quem quer despertar. Ô, Vanessa, uma dúvida sobre o mapa astral. Eu tô com o meu e da minha mãe aberto aqui. E assim, antigamente eu fazia leitura de mapa, mas eu sempre tive muita dificuldade para ler quando a energia ela tá no mapa, porque não tem como a energia não estar na gente, mas ela tá bloqueada. Então, por exemplo, não bloqueada, eu não sei o termo certo, na verdade não me lembro qual é o termo certo. Então, por exemplo, na casa de Capricórnio, no mapa da minha mãe e no meu, a gente não tem nada. Pra não falar que eu não tenho nada, o que ficaria no meu Capricórnio seria o nodo sul. Entendeu? De onde você vem. E são só... exatamente. É só esse posicionamento que tem em relação a Capricórnio. Que o meu mapa tá muito em Áries. Tá tudo junto em Áries. E que bom que você não tem muita coisa em Capricórnio, porque senão iam ser oposições muito duras, né? Capricórnio é totalmente diferente do Ariano. O Ariano quer sair fazendo. E o Capricórnio fala, não, peraí, mas tem o planejamento, né? Tem a coisa aqui da estrutura, da segurança. E o Ariano, ele gosta de arriscar. E o legal, eu não sou astróloga, eu sou amante, eu estudo, né? O que eu entendo, porque isso também eu vejo na numerologia. Todos os mapas são perfeitos. Eu não vejo bloqueios, eu vejo desafios. E todo desafio é um compromisso evolutivo. Então, com certeza, se vocês não têm nenhum planeta em Capricórnio e você, por exemplo, tem muita coisa em Áries, é porque você veio para se arriscar mais nessa vida. E o se arriscar mais é fazer mudanças, é trazer novidades. Porque é fácil a gente seguir na manada. Né? Muito fácil, verdade. Já está feito, a gente vai. Agora, quem quer ir lá e inovar, fazer diferente, a pessoa vai ter que dar a cara para bater. Porque vai errar, até achar o negócio certo. Poxa, eu comecei esse negócio de numerologia, quando eu vi o negócio da constelação também, eu juntei, né? Então eu vou fazendo testes. É cansativo pra caramba, mas é motivação para mim, porque é muito gostoso fazer isso, porque tem a ver com o que eu gosto de fazer. Né? Então, eu não vejo realmente como bloqueio, eu vejo como oportunidade nesse sentido. O fato de não ter muita coisa em Capricórnio é justamente para não ficar puxando vocês para a necessidade de provar, para a necessidade de estar tudo muito correto. Porque a vida, com certeza, para você pede mais iniciativa, mais movimento, né? E aí fica incompatível. Sim, né? sim. Então é legal. Você sabe que ano que você está vivendo agora? Qual que é a sua data de nascimento? 29/3/2001. 29/3, né? Então você tem uma aura 11. A aura seria a expressão? A aura não, a aura é o seu invólucro de defesa. É aquele campo que protege você. Você é uma transformadora energética mesmo, já de cara, né? Você precisa estar em ambientes em que você seja necessária, em que você seja realmente ouvida, acolhida, que as pessoas troquem de igual para igual com você. Isso é muito necessário para
para você se sentir bem, né? Senão você não quer ficar nesses lugares, nem nas relações, né? E aqui, ó, 11 com 3 dá 14, 14 mais 8. Ó, você está vivendo um ano 22. O ano 8 para a Terra, agora nesse momento agora, para você é um 22. O 22 é o número do toque de Midas. É um ano em que o teu trabalho fica muito em evidência. É um ano em que tudo gira. Geralmente quem não é todo mundo que tem ano 22, né? Porque é um ano 4 a potência. O meu irmão tem isso e toda vez que ele passa por um ano 22 é quando ele ganha promoção, ele cresce muito no trabalho dele. Eu vou olhar, é ano 22 para ele, né? Então, desde março até março do ano que vem, é um momento. Hoje você trabalha ou você está estudando? Como é que Trabalho, você faz? sim. Você trabalha Então, com o quê? é interessante isso, porque esse ano que realmente em relação à minha carreira que cresceu mais. Atualmente eu estou abrindo um e-commerce com uma colega minha, mas eu já trabalho em um. Então eu trabalho em e-commerce, mas eu quero abrir o meu e o dela, porque a gente quer ganhar dinheiro e parar de ficar enriquecendo os outros. Aí, e ela tem a mesma energia que eu. Não, e você tem o caminho do destino 8, né? Sim. Você tem o seu caminho do destino é ter reconhecimento, ganhar conforto para a tua vida, para que você tenha um espaço tranquilo para você poder fazer o que você acredita e não ter que ficar batendo continência, falando amém para ninguém. Isso. Todo mundo que Exatamente. tem caminho do destino é assim, né? Então, o que é importante? Você entender, né, que nesse ano 22, com o Plutão voltando para Capricórnio, é um momento de você realmente não admitir nenhum tipo de parceria de trabalho que tirem você, né? Você está no ano 22, o que é? É trabalho mesmo, é buscar estabilidade, mas o 22 ainda te deixa visionária. Ver o que isso vai representar para você lá na frente. Então é um trabalho que é de longo prazo. Sim. E que você precisa manter, como você tem caminho do destino 8, você precisa manter todos os seus valores, eles não podem ser corrompidos, né? De forma nenhuma. Então é aquela coisa, mas a minha sócia começou a, sei lá, querer, vamos pôr um exemplo, né? Porque o 8, como fala de justiça e verdade, pessoas que têm 8 forte no mapa, elas não podem de jeito nenhum sonegar imposto, não pagar, sabe, as coisas que são de lei. Tudo que é lei você precisa respeitar, porque senão você é a primeira a ser pega. Sim. Porque você e eu tenho uma coisa muito grande com isso. Geralmente as pessoas que têm 8, elas já têm internamente essa necessidade, né, de fazer tudo certinho, né? A Débora falou que meu Capricórnio aparece para mim na casa 9 com o planeta Netuno, né? A casa 9 é a casa dos estudos, né? E com Netuno é importante, né? Netuno leva a gente para as profundezas da alma. Então, com certeza, é a Débora, é a Débora, é a alma 8. Você, Débora, você tem que se desenvolver espiritualmente, não tem jeito não, né? E sendo uma alma 8 também, tem grandes healers, grandes curadores, grandes terapeutas, alma 8, são excelentes, né? Então, o que é importante para esse mês de setembro? A gente precisa manter essa coerência, fazer o que faz bem para nossa alma, olhar a nossa vocação e não abrir mão, né? A vocação é o que a minha alma fica feliz em fazer. Eu ainda vou fazer próximo workshop online, eu vou fazer vocação e aura para vocês entenderem e para ver se vocês estão usando bem o poder pessoal de vocês. A gente vai fazer uns exercícios sistêmicos para a gente identificar, né, como é que cada um está trabalhando a sua aura.
Mas para não ficar muito tarde, porque já são 9h30, vamos fazer a meditação? Vocês topam?